dando continuidade, o pai Iarro fez uma aliança com Abraão e disse: Abraão, da tua descendência eu vou escolher um povo, desse povo eu vou entregar a esse povo uma terra boa. E a esse povo eu vou também entregar os meus oráculos, meus princípios, as minhas leis, meus mandamentos. Então foi por isso que o povo de Israel foi dito povo escolhido, porque através daquele povo o pai queria levar a mensagem de retomar, a mensagem relacionada com retomar a perfeição a todo o mundo. Então, assim fez. Pegou o povo, trouxe para Canaã e depois do êxodo, quando eles entraram em Canaã, deu então a lei, né? Os mandamentos. Aquele povo disse: a gente não quer viver sendo governado por ti, ó Criador. A gente quer um rei como as outras nações têm. Essa atitude de rebelião fez o Criador escolher Saul como o primeiro rei, depois Davi, e foi botando reis bons, reis ruins, mas nem todos perfeitos. E com isso o Pai queria nos mostrar que nenhum governante humano tem condições de fazer o que é certo. Aí o Pai, o Criador, mandou o filho dele para ser rei. E Yahushua veio para ser rei, para nos reinar. Aquele povo escolhido rejeitou esse rei e a partir dali, então, Yahushua, o filho, formou discípulos e disse: olha, os judeus não me quiseram aceitar como rei, então eu vou mandar vocês a todo mundo para vocês levarem essa mensagem de aceitarem-me como rei, como mestre, como salvador, e quem aceitar será salvo, quem não aceitar será condenado. Não sei se você entendeu esse panorama. Então, o Yahushua, o Salvador, veio para nos dar a condição de nos tornarmos perfeitos, como perfeito é o Pai. E a palavra diz em vários lugares: sede perfeito como perfeito é o Pai. Sede santo porque eu sou santo. Então esse é o projeto de salvação da humanidade. E nós vimos no último encontro como é que acontece a conversão. A conversão, a pessoa aceita, então declara que aceita Yahushua como seu mestre, seu salvador. Os pecados do passado são perdoados, se torna filho, o nome é escrito no livro da vida, recebe poder para, em nome de Yahushua, fazer milagres, recebe o Espírito Santo para habitar em si, passa a ter anjos à sua disposição, e hoje nós vamos dar continuidade a isso aí. Que outros benefícios uma pessoa tem depois que se converte a Yahushua? Nós vamos ver, existem muitas, nós vamos ver algumas, assim, que merecem destaque no livro de Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler aí, Epístola aos Efésios, no capítulo 1. Pode ler o verso 3. Pronto, esse trecho aí é suficiente. Então, o Pai, Yahushua, ele no seu Filho, no ungido, Cristo quer dizer ungido, no ungido quer dizer, ou Messias, no Messias, que é seu Filho, o Pai nos concede toda bênção espiritual. E interessante aqui, na minha diz assim: bendito Yahu, o Pai de nosso mestre Yahushua, o Filho, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, no ungido, quer dizer, no Messias. Então, tem muitas bênçãos no céu que só tem acesso quem se converte a Yahushua. Essa é a mensagem que tem ali. Então, o Pai nos concede através dele. O que é que ele diz em João 14,6? Ele diz assim, então aqui fica mais uma vez caracterizado que ninguém chega ao Pai, ninguém tem acesso ao Pai, se não for através dele, através de Yahushua. Por quê? Porque o Pai estabeleceu isso. Lá, quando nós falamos em outra aula, eu acho que você lembra essa expressão: eu hoje te gerei. Lembra dessa? Eu hoje te gerei, quando ele gerou o filho. Aí tem uma das expressões que diz: a ele ouvi. Quer dizer, ficou estabelecido pelo Pai que ninguém, nem no céu, nem na terra, pode nos reconciliar com o Pai, senão o Filho desse Pai, senão o Salvador. Por isso as pessoas dizem assim: só Yahushua salva. É isso que significa. Então, é por isso que é necessário confessar diante dos homens a conversão. É por isso que uma pessoa, embora ela tenha dito assim: não, eu vou aceitar
Yahushua, eu quero ele como meu Salvador, mas tem que fazer isso diante dos homens. Por quê? Porque a conversão de uma pessoa é um assunto do reino do céu, assim como o batismo de uma pessoa é um assunto do reino do céu, assim como o casamento de uma pessoa é um assunto do reino do céu. E todos os assuntos do reino do céu, Yahushua, o Salvador, deixou para ser presidido, celebrado pelos discípulos dele aqui da terra. Não foi, digamos assim, pastor que o Salvador confiou isso aí. Não foi a um padre que o Salvador confiou, não foi. A um monge, não foi. A um líder religioso, não foi. Foi a quem? Aos discípulos de Yahushua. Então, só os discípulos de Yahushua têm credenciais para orar por um homem e uma mulher e eles poderem se declarar casados. Só um discípulo de Yahushua pode orar por uma pessoa que decidiu se submeter no batismo nas águas e ela se considerar batizada. Só o discípulo de Yahushua tem credenciais para orar por uma pessoa que decide aceitá-lo como Salvador e essa pessoa se tornar, dizer que está salva. A gente vai ver, então, essa confirmação aqui. No livro de Mateus, no capítulo... Até já lemos esse trecho, mas com outro propósito, de entender lá outra coisa. Mateus 16, nós vamos ler esse trecho aqui, no verso 18 e 19. Eu vou ler na minha, você pode acompanhar na sua. Eu vou ler pausado para você pegar aí. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Então observe aqui que quem era Pedro? Pedro era um discípulo de Yahushua. E o o Salvador está dando a Pedro aqui as condições de ele ligar e desligar. Essa expressão ligar e desligar é tomar decisão sobre um assunto. Tomou decisão sobre um assunto, então ligou no céu. Decidiu alguma coisa sobre outro assunto, então desligou no céu. Quer dizer, Pedro é discípulo do Salvador. Então ele tem autoridade para fazer isso. Acontece que todo assunto do reino do céu não pode ser decidido por uma pessoa só. Tem que ter testemunha daquele ato. No capítulo 18, então nós vemos isso aí no capítulo 18, onde ele diz, 18, no verso 18 também. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Em verdade, também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de alguma coisa que porventura pedires, ser-lhe-á concedido por meu Pai que está nos céus. Aí veja o 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, qual é a exigência para uma pessoa dizer que é convertida? É que essa conversão, essa decisão de aceitar Yahushua tenha sido ligada no céu, na presença de 2 ou 3 testemunhas. Como ele diz no 20, estiverem 2 ou 3 em meu nome, olha só, em meu nome, ali estou no meio deles. Quer dizer, a conversão de uma pessoa não pode ser em nome de uma religião, não pode ser em nome de uma denominação, não pode ser em nome de pessoas que não seja Yahushua. E no 19, isso fica bem caracterizado, onde ele diz que se concordarem em alguma coisa, então ser-lhe-á concedido. Existem muitas outras passagens nas Escrituras, inclusive no Antigo Testamento, que atesta isso aí, ou seja, a decisão das coisas relacionadas com o céu
tem que ser tomada na presença de 2 ou 3 testemunhas. Exemplos eu citei: é a conversão de uma pessoa, é o casamento, o batismo e, enfim, outras questões do reino do céu. Aqui em Mateus você pode ver, em Lucas, também já lemos essa passagem, Lucas capítulo 22, verso 29. Lucas 22, 29. Vocês quem? Discípulos. Né? Discípulo. Não é qualquer pessoa. Ele está falando aqui com os discípulos. Mesmo porque a gente sabe que os discípulos, lá naquele gráfico da conversão, a gente vê que uma pessoa só se torna credenciada para ser discípulo quando toma a sua decisão, quando decide aceitá-lo como Senhor e Salvador de sua vida, como está dito em Romanos 10, de 9 a 10. Se com a boca confessar e com teu coração crer, serás salvo. Porque com a boca se confessa para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Então, isso é fundamental. Bom, então veja que todas as coisas ficaram amarradas. Eu não sei se você percebe já nesses estudos sobre a perfeição, o último encontro e o de hoje, já dá para perceber que não tem espaço para religião. A ação é do Salvador. Quem perdoa os pecados é o Salvador. A primeira etapa da salvação é a conversão. A segunda etapa é o arrebatamento. Quem faz o arrebatamento é o Salvador. Então o que acontece? Pessoas espertas, pessoas muito espertas, assim como existem outras estruturas de poder e dominação do ser humano, como, por exemplo, os governantes, os governos nada mais são do que estruturas de poder e dominação. O mundo dos negócios nada mais são do que estruturas de poder e dominação de massas, de multidões. Então, a mídia nada mais é do que estrutura de poder de dominação de massas humanas. A cultura também. Então, as religiões foram as primeiras estruturas de poder que surgiram na face da Terra para dominar massas humanas, para dominar multidões. E a gente observa que quando o Salvador veio aqui, ele condenou todas as religiões que existiam. Ele não disse a ninguém, olha, siga os saduceus, siga os fariseus, siga os essênios, siga essa ou aquela religião. Não, ele disse para seguir a ele, para seguir o Evangelho, a mensagem que ele trouxe. Vamos analisar, então, o sentido contrário. Então, o Salvador ele não aprovou nenhuma religião e não aprovaria nenhuma das que existem hoje, se viesse aqui à Terra agora. Como no arrebatamento, ele não vai arrebatar uma pessoa porque ela pertence a uma religião. Ele vai arrebatar se é convertido. A condição é essa. E elas fizeram o quê? Porque você sabe que as religiões, elas dizem ser escritório do Criador na Terra, escritórios do céu na Terra. Elas dizem ser isso, mas de fato elas não são. Porque se fosse, não teria matado o Filho do Criador. Santo, puro, perfeito, Salvador, elas não teriam matado. Mas foi que elas fizeram. Se associaram com a política, se associaram com os políticos para matar. Então, os religiosos incitaram as multidões para levantar as multidões uma opinião contra o rei que o pai mandou e obrigaram, por pressão, os políticos a fazer isso aí. Por isso, Pilatos disse, eu não vejo nesse homem nenhum problema. E o povo não crucificam. Então a gente percebe na história da humanidade, o primeiro ato democrático mais marcante da história da humanidade foi a crucificação do puro, santo, rei Yahushua e em lugar de um bandido, de um Barrabás, que era uma pessoa, né, do mal. A gente percebe que para voltar a fazer o ser humano perfeito, houve uma fúria muito grande do reino do diabo, do império das trevas. E essa morte foi fruto dessa fúria. A palavra diz que se não fosse essa morte, a gente não teria sido salvo hoje. Mas o intento original não foi esse. Foi que os judeus levassem a mensagem de salvação a todo o mundo e nem precisasse o pai mandar o filho dele aqui, porque os judeus teriam levado o evangelho, a mensagem de salvação a toda criatura. Como os judeus negaram,
o que foi que Yahweh, o Criador, fez? Tirou o reino dos judeus, esse reino que Yahushua entregou para nós. A gente acabou de ler, assim como o Pai me confiou um reino, eu vos confio, né? Yahweh tirou esse reino dos judeus, entregou aos discípulos, e a partir daí, tudo do céu na terra é decidido pelos discípulos. Quem manda no mundo não é governo humano, não é sistema democrático, socialista, parlamentarista, presidencialista, nada disso. Quem manda no mundo é o Pai, é Yahushua. E assim foi desde a crucificação e ressurreição dele, e será até o fim. Então a compreensão do plano de salvação exige a gente entender aquela dinâmica, né, aquele processo de conversão, os passos que acontecem na conversão, porque a conversão é a uma pessoa, a pessoa do Salvador. Não é conversão a uma religião, não é conversão a uma denominação, é conversão a uma pessoa. Então, isso é o que caracteriza a salvação de uma pessoa. Então, ele nos concedeu toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Foi o primeiro texto que lemos. O que significa sorte? Todo tipo de bênção. E o que significa bênção espiritual? Por exemplo, ter dom espiritual, ter capacidade para ler as escrituras e entender, né? Eu vou falar uma coisa que é muito forte aqui agora. Quem não é convertido não compreende as escrituras. Compreende algumas coisas, mas não tem a mensagem toda. Por quê? Quando Yahushua esteve aqui, ele falava em parábolas. E criou-se uma mentira a respeito das parábolas. As parábolas, dizem muitos que ele falava naquela linguagem camponesa, para que as pessoas ignorantes pudessem entender. E ele mesmo diz o contrário. Ele diz nas escrituras que falava em parábola para os sábios e entendidos daquela época não compreender o que ele falava. Por quê? Quando ele falava, presta muita atenção agora, quando ele falava, era o Espírito Santo que estava falando através dele. Os convertidos tinham o Espírito Santo. Então, quem tem o Espírito Santo compreende ele, compreende o Evangelho, compreende as Escrituras, porque o Espírito Santo revela. Né? Vimos isso em João 14, 26, que o Espírito Santo ele nos ensina todas as coisas e nos faz lembrar de tudo que foi ensinado. Então, e só tem o Espírito Santo quem é o convertido. Então, é um engano que existe, a gente precisa entender. Outro engano que existe no mundo é a ideia do amor. O amor só existe num coração se a pessoa for convertida. Todo mundo diz, nós devemos amar uns aos outros, mas uma pessoa só pode ter amor no seu coração por alguém se amar. E é comum a gente ouvir, mas quer dizer que um pai não ama o seu filho, o marido não ama a sua mulher? Não, se não for convertido, não ama. Tem apego, tem laços afetivos, emocionais, mas não é amor. Vejamos isso em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Verso 5, pode ler. Observa que ele está falando aqui para discípulos. O Espírito Santo é dado a quem? Não é a quem se converte? É dado a quem se converte. E o amor chega no coração de uma pessoa através de quê? Do Espírito Santo. E quem é que derrama esse amor no coração? Quem é que manda esse amor pelo Espírito Santo? É o Pai. Por quê? A gente viu nas primeiras aulas, Yahweh é amor. 1 de João 4:16. Segure aí, Romano, e vamos lá em 1 de João, versos 8 e 16. Quem permanece para uma pessoa permanecer, primeiro ela tem que entrar, né? Não faz sentido falar de permanecer se a pessoa não entrou, não chegou àquele ponto. É preciso permanecer nesta sala. Então, primeiro tem que entrar na sala, porque não pode permanecer sem antes entrar. Mas para entrar no Criador, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, é preciso se converter a Yahushua, percebe? Então, é tudo laçado no reino do céu. Agora, vemos aqui que o Pai é amor e quem não permanece nele, não ama. E voltando agora para Romanos 5:5, aí a gente entende melhor. Porque o amor é derramado nos nossos corações através do Espírito Santo, que nos foi outorgado. Então, o Espírito Santo é outorgado a quem? A quem se converte.
Então, aí a gente pode afirmar, à luz da palavra, que só recebe amor no coração quem é convertido. Isso foi muito duro para mim, entender aquilo que eu sentia pelos filhos, pela esposa, pelo meu pai, pela minha mãe, e agora, à luz da palavra, eu percebo que aquilo não era amor, era laço afetivo, era laço... Isso a gente chama, nas escrituras, chama ligação de alma. Quer dizer, a gente concorda, está numa comunhão, mas não é uma comunhão de acordo com a palavra. Assim como um traficante e um assaltante, um consumidor de maconha, eles têm laço afetivo. Eles têm um pacto, eles têm uma aliança entre si. Por quê? Porque mas essa aliança não é amor. Então, uma criança, ela não ama o pai, ela é dependente, por quê? Porque a criança, quando nasce, não é convertida. Ela, ao longo do tempo, ela vai se converter. Aí, quando ela se converter, aí sim, ela passa a ter o Espírito Santo dentro dela e depois, daí em diante, ela pode fazer isso. Então, porque na maioria das casas existe uma Bíblia, está lá em cima do móvel, as pessoas leem e não entendem, porque não se converte. Né? Não é interessante isso? A pessoa só entende as escrituras depois que se converte. Quando não se converte, entende algumas coisas, mas a palavra diz que os mistérios que estão aqui, eles só são revelados a quem se converte a Yahushua. Bom, eu quero concluir hoje, né? A gente falou uma série de coisas, se tem uma série de coisas, de benefícios que uma pessoa convertida tem, mas a gente hoje já pode concluir o seguinte: vivendo no planeta Terra, hoje só tem dois tipos de gente: pessoas convertidas a Yahushua e pessoas não convertidas a Yahushua. Está claro para você? Só existem dois tipos de moradores na Terra: as pessoas que são convertidas a Yahushua e as pessoas que não são convertidas. Sendo que as pessoas que se convertem, tem algumas que decidem, mesmo sendo convertido e tendo aliança, decidem não permanecer em obediência aos ensinos do Mestre, ao Evangelho. Infelizmente, estas aqui e acolá passam por sérias dificuldades, que é o próprio Pai quem permite para a pessoa se arrepender e retomar e voltar para a obediência aos ensinos. Quem não é convertido, o Pai não pune. Por quê? Porque a necessidade, quer dizer, a pessoa só passa a ser disciplinado pelo Pai quando conhece a verdade. Porque na ignorância, a pessoa sendo ignorante não é digno de ser imputado. Até a lei dos homens faz isso, né? Ninguém é condenado sem antes ser julgado. Primeiro tem que ser julgado. E Yahushua disse: eu vim para julgar, mas eu não vou julgar, eu vou salvar. Eu tenho autoridade para julgar, mas em vez de julgar, eu vou salvar. E fez a obra necessária para encher a terra de discípulos, ali na cruz. Depois que ele ressuscitou, passou 40 dias treinando os discípulos, né, passando os ensinos, as instruções de como conduzir o reino. Né? Veja só, 40 dias depois que ele ressuscitou, ele esteve reunido com os discípulos para revelar os segredos do céu. Né? E assim, esse evangelho chegou a muitas pessoas e eu estou aqui hoje como fruto desse trabalho, como fruto desse sacrifício lá da cruz, e os discípulos saíram levando a mensagem. Nos homens, a gente conta uma história aqui, essa história ela fica distorcida. Você já viu muitos exemplos disso aí. Conta uma história, alguém distorce lá e chega lá bem distorcida. O evangelho não. O evangelho, se a pessoa receber o evangelho por amor, o coração, nunca receberá a mensagem distorcida. Então, o evangelho que me fez me converter não é um evangelho distorcido. Não é esse evangelho que está sendo pregado aí pelo cristianismo corrompido. Não. É o evangelho que Yahushua ensinou aos seus discípulos. E quando a pessoa se converte, passa a ter o Espírito Santo dentro de si para explicar as coisas da palavra. Né? Então, o que foi que aconteceu com a vinda de Yahushua? Ele deu um prazo. A gente sabe que fazem cerca de 2000 anos que ele veio, e ele deu um prazo. Olha, vai chegar uma hora em que quem não se converter
vai ser condenado ao inferno, porque haverá esse tempo. Nós estamos nesse período, nós estamos nesse tempo final. Algumas pessoas dizem que não acreditam que os tempos são finais, porque já faz 2000 anos que diz que ele ia voltar e nunca voltou. Acontece que os sinais vistos hoje não são os mesmos vistos anteriormente. Os sinais de hoje atestam que realmente há uma iminência, né? É iminente o arrebatamento, que é o evento em que ele vai colher da terra todos aqueles que se converteram até aquele instante, e depois de feita essa colheita, então vai descer castigo sobre toda a humanidade. E todos os moradores da terra serão castigados por não terem aceito se converter a ele. Então, esta é a mensagem que eu tinha. Faço a você um apelo. Se você ainda não tomou essa decisão, mas se hoje você sente a necessidade de confirmar isso, pronto, faz. A gente faz na presença de testemunha, já somos 2. Eu convido mais uma pessoa aí para a gente fazer 2 ou 3 em meu nome, e isso ficar selada essa sua decisão, se for espontânea, se for do coração. É obrigação minha e de quem ensina o Evangelho fazer essa pergunta. Por quê? Porque a aliança com Yahushua, o pacto, é feito com a boca confessar e com o coração crer. Tem uma coisa que é muito importante, isso que eu vou falar é muito forte também. Se fizeram uma pergunta, eu não vou fazer a você essa pergunta, eu vou falar de forma hipotética e genérica, mas se fizer uma pergunta a uma pessoa, você lembra o dia e a hora em que Yahushua entrou em sua vida? Se a pessoa não tem esse dia e essa hora, então não é convertido. Por quê? Você lembra que são 6 milagres? Eles causam algo tão forte no ser humano que ele sente que nasceu de novo. Isso chama novo nascimento. Então, o novo nascimento a pessoa nunca esquece. Porque o novo nascimento ele é instantâneo, ele é momentâneo, aqueles 5 milagres acontecem na vida da pessoa. Todas as pessoas buscam, no mundo, todas as pessoas buscam fazer o melhor. Todas as pessoas pensam fazer o melhor, querem, mas nem sempre podem, né? E só Yahushua pode capacitar uma pessoa para ela fazer o melhor. Por exemplo, existe uma coisa que eu entendia errado, né? É sobre, por exemplo, a ideia de fazer caridade, ajudar as pessoas. Ninguém irá para o céu porque fez isso. Ninguém. A pessoa pode ajudar milhões, pode ter casas de caridade, instituto de caridade, pode ter tudo. Mas quando chegar a hora, a pergunta que vai fazer é a seguinte: você é convertido? Você tomou a decisão diante de testemunhas, de discípulos, tomou essa decisão diante de discípulos? Não, então não é convertido, tá entendendo? A decisão final é essa. Por isso que é importante, né, a gente decidir. Inclusive, aí agora eu vou falar algo que também é muito forte. Uma pessoa convertida, quando pergunta, você é convertido? A pessoa diz, sim, eu sou. Eu tenho convicção que sou. Mas a pessoa que não é convertido, ela acha que é. Isso é interessante, porque quando se faz um convite para uma pessoa aceitar se converter, que a pessoa não aceita porque acha que já é porque não é convertida. Porque nesse caso, a pessoa estará negando a Yahushua. Ele diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está no céu. E o que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai que está nos céus. A questão agora, né, o que fica para você agora é, às vezes, por exemplo, tem muitas pessoas para quem eu ensinei, por exemplo, eu dei esse curso para uma pessoa, mas a pessoa não aceitou se converter comigo ministrando, aceitou com outra pessoa. O pai sabe por quê? Porque nas escrituras é assim, uns semeiam, outros colhem. E o pai sabe quem é a pessoa para quem a gente deve fazer as coisas. Uma coisa é certa, ele mandou eu fazer esse ensino para você. Eu não estou fazendo para mim, eu estou fazendo para ele. E, no caso, é obrigação minha fazer esse apelo, você está entendendo? As coisas espirituais são santas, né? São coisas de santidade. Então, medite nisso. Qual foi o dia em que você se converteu? Porque tem um dia e uma hora. Não é pelo que a gente faz, não é pelo que a gente busca fazer, mas é um dia e uma hora.
E no dia e na hora que você sentir necessidade, então procure um discípulo credenciado. Eu já posso afirmar que nenhum líder religioso tem credenciais para isso. Isso não é forte? É muito forte. Por quê? Porque nenhuma religião é aceita pelo Salvador. Nenhuma religião é aceita pelo Salvador. Agora, os discípulos dele, de Yahushua, podem fazer os atos de Yahushua na terra, né? Como fizeram na igreja primitiva. Se você lê o livro de Atos, você vê isso, né? No livro de Atos, você vê muitas essas coisas assim. Tá? Então, essa é a nossa 7ª e penúltima aula. Na próxima, eu espero que seja a colação de grau, né? E na colação de grau, até lá, a gente, né, vai orando. E eu tenho ainda muitas outras coisas, né, para falar para você, mas eu vou encerrar. Eu prometi que com 8 aulas a gente entregava o recado. Se tiver interesse, a gente pode... Eu, inclusive, proponho a você duas coisas. Uma, vá pensando numa pessoa para... uma pessoa a quem que você gostaria imensamente que recebesse esse ensino. Está pensando numa pessoa para você passar esse ensino, ou eu, ou outra pessoa, mas que você tem desejo que aquela pessoa receba esse ensino. E vá se preparando para ser multiplicadora também, para ser professora desse curso, para que mais adiante, né, pessoas cheguem e digam assim, olha, eu queria fazer aquele curso, tal. Eu digo, olha, eu não posso, estou com meus horários cheios, mas vou indicar. Por isso, pegue o material e esteja sempre estudando, porque o pai vai te cobrar, e Yahweh vai te cobrar, isso aí depois. Só Ele pode perdoar os teus pecados. Ele diz assim, se estás cansado e oprimido, basta vir a mim que eu te alivio.